Graça e paz, gente. Graça e paz, gente. Agora aí. Amém, gente. Muito bom estar aqui nesse acampamento com vocês. E a gente tem desfrutado aqui de uma graça muito especial, né? De estar juntos. Comunidade, hombridade, irmandade, brincando, né? De touro mecânico, de vôlei, na piscina. Isso é graça de Deus, né? Mas a gente vai experimentar também ser canal dessa graça quando nós sairmos dessas portas, né? Nós estamos aqui, estamos vivendo essa maravilha, aprendendo, mas o desafio mesmo começa lá fora, né? E a gente vem trabalhando essas temáticas com muito carinho, né? Com muito zelo, porque a gente entende que o Senhor colocou tudo isso em nosso coração para que a gente começasse a refletir e colocar em prática, né? Eu gosto de falar que a gente só compreende o texto bíblico, o que Deus falou para nós, quando nós colocamos em prática, quando nós colocamos isso para fora, né? Não é quando nós lemos o texto bíblico, né? Mas quando o texto bíblico nos lê, e a partir daí a gente consegue colocar em prática tudo que o Senhor colocou em nosso coração. A gente vem trabalhando os temas, e aí eu queria dar uma pincelada, só para a gente poder, antes de entrar no texto mesmo, uma pincelada sobre o que a gente tem conversado desde a primeira pregação até agora. A gente vai para a 7ª pregação, então agora a gente vai inaugurar uma nova etapa, né? A primeira etapa a gente tentou compreender a partir do que Deus já havia colocado no coração do pastor José Marcos, sobre o que é a graça. Então a primeira temática que a gente abordou é o lado oculto da graça, em que a gente percebeu na pregação aquela pergunta, né? O que é graça? É simplesmente aquilo que a gente escutou a vida toda? Ou graça tem um significado maior que foi ocultado para a gente e que a gente, com o passar do tempo, foi esquecendo? A religiosidade foi trazendo para nós o esquecimento desse significado. E o segundo tema foi o lugar da graça no reino de Deus, que a gente começou a compreender que a graça é a ferramenta em que a gente consegue enxergar na comunidade os sinais concretos desse reino, né? A terceira da primeira etapa é a graça de praticar o bem, que foi no domingo em que o pastor Carlinhos Queiroz esteve com a gente à noite. A segunda etapa, ela já tinha uma perspectiva diferente. As outras três, que já começaram a ser trabalhadas aqui, foi a etapa em que a gente começou a compreender que nós somos alvos dessa graça. A gente é alvo dessa graça e a gente precisa colocar para fora. Então, a 4ª pregação foi a graça de Deus repousa em mim. Foi logo quando a gente chegou aqui. Depois dessa, foi a que Roberval trouxe, né? Sou um agente da graça ou um mero religioso? Em que a gente viu ali a partir do texto do Bom Samaritano, em que o próximo é o alvo dessa graça também, né? Que nos alcançou. E a noite com que li ontem é como vive um agente da graça. A gente viu essa temática. Como vive um agente da graça, no papel de reconciliar tudo e todos a partir de Jesus, a partir do sacrifício que ele fez na cruz, né? E agora a gente inaugura uma nova etapa. Por isso que o A aqui já está separado, né? O A aqui como artigo, a gente está falando de todos nós, da coletividade, da comunidade. Então, agora a gente vai trabalhar um tema que inaugura agora essa nova etapa, que é a graça de Deus alcança a todos nós. Todos nós somos alvos da graça de Deus. E o texto bíblico que eu queria ler com vocês, ele fica lá em Romanos. Paulo, quando escreve em Romanos, ele explica bem direitinho para a gente. E o texto você vai perceber aí que é muito claro, muito explicativo, sobre essa perspectiva de compreender a graça que alcança a todos. Romanos capítulo 5, a gente vai ler do 17 ao 21. Espero para você abrir aí. A gente tem um tempo aqui bem. Eu coloquei o cronômetro aqui para a gente não se perder. Beleza? O texto de Romanos, eu vou ler aqui. Romanos capítulo 5, do verso 17 ao 21. Texto bem conhecido. Romanos em si, capítulo 5 é bem conhecido, mas a gente vai ler só essa parte aqui, final, que é do 17 ao 21, que diz assim: se pela desobediência de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça
e a dádiva da justiça. Eles receberão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18. Consequentemente, assim como uma só desobediência resultou na condenação de todos, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. E o texto fala homens aqui, no homem e humanidade, né? Homens e mulheres. 19, e o verso 19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, vida plena, que a gente sabe, né? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em algumas traduções, o verso 20 vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é interessante entender nesse texto o quanto ele traz para nós a perspectiva de que a graça não precisa, não pode ter um fim em mim mesmo. Né? Por muitos anos a gente compreendeu a salvação é individual. Né? A graça vem para a igreja, para aquele que está no templo. Mas a graça de Deus veio para alcançar todos. Jesus morreu na cruz por todos. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê possa ser alvo dessa graça. Né? E com o passar dos anos, a igreja veio trazendo essa perspectiva. A graça é só para aqueles que estão na igreja, aqueles que fazem parte de uma comunidade. E a gente vai percebendo, a partir desse novo paradigma de graça, que todos nós somos alvos da graça. Homem, mulher, negro, branco, pardo, pobre, índio. Todos nós em comunidade, somos alvos dessa graça. Só que a igreja tem um papel fundamental nesse processo. A igreja, ela tem uma comunicação direta, em comunhão, em amor, em serviço. Nós recebemos a comissão, somos comissionados com Deus a entender que nós somos canais por onde a graça do Senhor passa. Isso é o que nós somos. Canais por onde a graça do Senhor permeia e chega até a comunidade. Então, pensa aí numa torneira, uma mangueira. A gente estava tomando banho aqui de torneira ontem, e eu estava observando, e a água, a gente liga a torneira, e a água vai passando pela mangueira, vai percorrendo o caminho até chegar no seu destino. Então, nós somos essa mangueira por onde a graça do Senhor passa. E essa graça precisa ser experimentada pela comunidade. A comunidade precisa saber que nós somos agentes da graça. E que ela é agente da graça. Porque, por muitos anos, isso foi roubado das pessoas. Quer ver um exemplo interessante sobre isso? Sobre graça e desgraça? E o texto vai falar sobre isso aqui de forma muito clara. Que pela desobediência de um só homem, uma só pessoa, todos tiveram as consequências do pecado. Então, muito mais a graça, né? O texto vai falar muito mais a graça que vem de Cristo. Então, a consequência de um pecado nós sentimos, muitas vezes pecado que nós não cometemos, pecados comunitários, pecados nas estruturas governamentais, no que a gente enxerga, as injustiças. A gente não sofre quando um jovem do nosso projeto, da nossa igreja, é assassinado? A gente sofre. Isso é consequência do pecado, da desgraça. E nesse momento, nessa situação, nós somos alvos da desgraça, né? Nós, quem é aqui de Panelas, sabe da situação que aconteceu recentemente, né? Naeli, uma jovem de 18 anos, 19 anos, desapareceu pouco tempo antes do Natal. E a família até hoje está preocupada, está aperreada, né? Está vivendo essa desgraça de tentar agora, depois de muito tempo, no mínimo achar o corpo dela. Né? Então, são coisas que chegam na nossa vida e que nos entristecem, e que são consequências dessa mazela que a desgraça traz. Né? E o texto vai falar, né? No verso 17, vai dizer: muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Então, por isso que o texto vai falar: onde abundou o pecado, superabundou a graça transbordou,
A graça tem um poder de transformar ainda mais aquilo que nos danificou. Por isso que nós somos canais, por isso que nós temos esse papel fundamental, né? E lá no passado, quando Deus falou com Abraão, Deus falou assim: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Só que a gente tem aquela mania de dar o nosso jeito, né? Deixa comigo, Senhor, que eu dou o meu jeito. E aí Abraão começa a conduzir o povo para uma crença entre eles, o povo de Deus, o povo de Israel é o povo de Deus. E se esqueceu daquilo que o Senhor falou: em ti serão benditas todas as nações da terra, né? E aí a gente, lá no Antigo Testamento, a gente vê muito o termo misericórdia, né? No Novo Testamento a gente vê que Jesus inaugura aí o processo da graça, mas aí a gente tem se perdido, né? E a gente, enquanto comunidade, muitas vezes tem se perdido. A pergunta que eu faço para nós hoje é: será que a gente consegue entrar no cerne da jornada? Porque o tema dessa pregação aqui é: os efeitos da graça alcançam a todos. Será que nós estamos preparados para chegar na comunidade e receber a comunidade a partir da sua diversidade? Saber trazer para ela aquilo que o Espírito Santo quer inaugurar na vida dela? Porque nós entendemos que o reino de Deus é a justiça, paz e a alegria no Espírito Santo, né? E o que o contrário disso é o antirreino. Por isso que nós chegamos nesse tema. Esse tema não chegou aqui para a gente por acaso. A gente entrou no passado, quem é há mais tempo aqui da EBC, eu estou há 7 anos, né? Mas aí eu fui acompanhando. Quem chegou aqui no passado viu que essa igreja começou a compreender o reino de Deus de uma forma diferente. Começou a compreender o reino de Deus como o aqui e agora, a experiência do futuro, do céu, da plenitude, que a gente consegue, obrigado Moisés, que a gente consegue compreender que no reino de Deus pleno, no reino de Deus em que tudo, onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, a gente vai conseguir experimentar a plenitude da graça. Mas enquanto isso, enquanto nós estamos aqui, nós somos agentes do reino. E sendo agente do reino, a gente precisa trazer a experiência do futuro para o presente. Isso é reino de Deus. A gente vai lutar, vai continuar lutando contra as injustiças, vai lutar para que o jovem tenha educação, vai lutar para que o sistema de saúde consiga atender a todos. Tudo isso é graça. Mas enquanto isso não acontece plenamente, nós somos agentes, nós somos canais, tubos por onde a graça do Senhor passa. E Deus precisa de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus precisa de você, porque a seara é grande. A seara é grande. As pessoas precisam experimentar a experiência do reino de Deus futuro no presente, e você pode fazer isso. Jesus fez isso. Por que Jesus curava? Por que Jesus tocava no paralítico quando ninguém queria tocar? Porque no reino de Deus pleno não vai existir paralítico, não vai existir leproso, não vai existir dor. Então, Jesus proporcionava o pão, a palavra, porque no reino de Deus futuro não haverá fome. Então, essa experiência do futuro para o presente chega a partir de nós para a comunidade. E todos nós somos participantes disso. E aí você pode olhar para você e pensar: poxa vida, mas eu sou a pior pessoa do mundo. Assim como Paulo falou, né? Eu sou o pior dos pecadores. A gente olha para a gente, enxerga isso, mas a gente tem que dizer como Jesus fez. E por um momento, eu não sei se você já parou para pensar nisso, por um momento Jesus ele não quis passar pelo sacrifício da cruz. Mas ele falou uma coisa que é marcante para todos nós. Ele falou assim: afasta de mim esse cálice. Sentiu medo enquanto homem. Mas ele fala assim: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade, Senhor, sobre a minha vida. Que mesmo com os nossos defeitos, a gente entenda que a gente é canal da graça nas nossas relações, na comunidade, né? E para nós isso é muito especial. E a gente precisa dar esse passo, né? Tem uma história que eu gosto de contar, que foi real, né? De uma igreja, numa comunidade, não sei se foi de Rio de Janeiro, São Paulo, em que na comunidade a igreja vivenciou, enquanto comunidade, um dano muito ruim. Na comunidade existia um terreiro de Umbanda. Esse terreiro de Umbanda pegou fogo. Foi destruído. Então, todos ficaram muito tristes, porque era um lugar onde comportava muitas pessoas, mesmo não sendo
não sendo uma matriz religiosa que nós acreditamos, aquele terreiro pegou fogo, sofreu, as pessoas que estavam ali administrando sofreram, e ninguém queria ajudar. Até que a igreja tomou para ela o objetivo de ajudar. Não, a gente vai ajudar. Aí juntou o povo e falou assim, vamos ajudar, porque nós somos parte da comunidade. Nós temos que entender que o papel do Espírito Santo, quem faz é o Espírito Santo. Então, a gente, enquanto igreja, vai proporcionar graça para esse local. E a igreja fez uma doação, uma oferta muito especial, de modo que eles conseguiram estruturar novamente, né, seu local lá de culto. E aí, veja como uma mensagem dessa tem um poder, né? A gente se clausura nos nossos templos, na nossa religiosidade, e esquece e pensa que nós somos absolutos nos nossos saberes, mas a gente se esquece que Deus, ele permeia as outras instâncias, que o papel de convencer o homem do pecado é o papel do Espírito Santo. E a gente, enquanto igreja, quer fazer isso, a gente quer condenar, né? A gente não encontra isso? Só que o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e do juízo. Então a gente planta a semente. A gente planta a semente para que as pessoas percebam que o Senhor tem o poder de trazer restauração, reconciliação, né? E aí eu acho muito interessante isso, porque mesmo não sendo um lugar de matriz religiosa do que nós acreditamos, a igreja ela tomou partido e ajudou, e a gente não tem noção do que Deus trabalhou na vida daquelas pessoas, a gente não tem noção. E mesmo assim é graça, né? Eu não quero aqui dizer para você que graça é pré-requisito para a salvação. Não, graça não é pré-requisito para a salvação. Salvação é outra história, né? Quem convence o mundo do pecado é o Espírito, mas a graça, ela tem como alvo todos e todas da comunidade, independentemente, né? Eu não quero aqui trazer uma perspectiva teológica que nós não acreditamos em que tudo e todos serão salvos plenamente, mas queria dizer para você que a graça, ela tem como alvo todos na comunidade, quem é ruim, quem é mau, quem é do bem. Ela quer alcançar a todos, porque ela quer trazer transformação. E tudo isso é mostrado aqui no texto, e a gente vai compreendendo. E isso é o cerne da jornada, né? Isso é o cerne da jornada, isso é o objetivo da jornada, melhor dizendo. Encontrar sinais concretos do reino de Deus em todas as esferas da vida comunitária. Esse é o cerne da jornada. Há 4 anos atrás, a gente estava trabalhando um tema aqui sobre preparando as malas para a jornada 2040. Não sei se vocês lembram, mas foi muito especial. A gente estava aqui há 4 anos atrás falando sobre isso. E agora a gente percebeu que as malas já estão prontas, está todo mundo bem arrumado, cheiroso, mas agora a etapa é ingressar na comunidade, né? Isso tem um tempo, né? A gente não faz isso de uma hora para outra. Então a gente se preparou e já está com as malas prontas, desde o acampamento passado, e já está atuando na comunidade. Muito que a gente faz já é sinal de Deus, de graça na vida das pessoas da comunidade, né? O exemplo disso foi a desgraça que nos assolou, a cheia, né? Quantas pessoas foram danificadas. E como foi bonito ver que a nossa igreja foi agente da graça, mesmo sem antes a gente ter contato com esse tema. Foi bonito ver que a gente foi agente dessa graça. Então, a gente sofre com tudo isso, sofre com as desgraças e entende que o cerne da jornada é compreender que o reino de Deus precisa chegar a todos, né? Jesus falou isso, vinde a nós o teu reino, para ser vivido aqui, seja feita a tua vontade. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? E o contrário disso é anti-reino, injustiça, a não paz, os conflitos, né? A falta de alegria no Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um papel fundamental nesse processo, na implementação da graça que chega até a comunidade. Tem um papel fundamental. Por isso que o texto fala, e a alegria no Espírito Santo. Porque a gente vê Jesus falando a mesma coisa, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para fazer algo. Então, o Espírito do Senhor chega na sua vida para fazer algo. Eu sei que ter momentos espirituais é muito importante. Eu acho legal você se arrepiar, orar, mas a unção chega para a sua vida, não para você sentir um mero arrepiozinho, não. Ela chega para algo. Por isso que o Senhor fala, o Espírito do Senhor me ungiu para profetizar, para libertar os cativos, os oprimidos.
e pregar o ano aceitável do Senhor. Isso é avivamento para algo. Então, a gente recebe o trabalho de Deus na nossa vida espiritual, a gente sente aquele queimor no coração, que é muito importante, mas isso precisa acontecer para algo. E para isso que o Senhor fala, né, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor te ungiu para algo. Né? E lá em Atos 2, o Senhor fala novamente para aquele povo, né? Fala assim, lá no Pentecostes, o Senhor fala, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. E todos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu. Ele fala assim, mas recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, o Espírito, entenda que o Espírito Santo chega para a sua vida para algo. Esse poder é para executar uma missão que foi confiada para nós. Que essa missão que é de Deus, que foi confiada para nós. Por isso que nós somos comissionados. Porque a intenção de Deus, a intenção dele maior é que tudo seja restabelecido. E por isso que nós somos comissionados. Estamos debaixo dessa missão que é de Deus, que foi confiada a nós enquanto igreja. Então, para algo. E isso é muito importante a gente compreender, né? E a gente, depois disso, vê em poucos capítulos depois, em Atos, capítulo 4, a gente já vê os resultados disso. Eu até preguei sobre isso em Coqueiral. Os resultados disso foi que todos viviam em abundante graça e não havia necessitado entre eles. Veja que resultado da graça, né? Abundante graça, pois não havia necessitado entre eles e eles viviam em comunidade, eles eram comuns uns aos outros. Então, os efeitos dessa graça devem ser enxergados na comunidade. E já para entrar na parte de finalização, eu queria usar o exemplo da árvore. Eu acho que a árvore é um bom exemplo para a gente entender que a graça de Deus alcança a todos e a todas. Né? O texto lá de Salmos 1, a gente vai ver que a árvore que está plantada junto ao ribeiro floresce, dá fruto no tempo certo, né? É bonita, é frondosa, né? Com muitas folhas, muitas flores. E essa árvore que está plantada junto ao ribeiro somos nós que fomos alvos da graça primeiro. Foi aquilo que o pastor José Marcos trouxe na pregação, né? Entenda, você primeiro é o alvo da graça. Então você floresceu, você tem seus frutos. E agora o desafio é alcançar as árvores que estão distantes do rio, que também precisam de água, que também precisam de alimento. Então, por isso que nós somos canais. E eu gosto de usar o exemplo da árvore, porque ela tem uma explicação muito profunda, né? E ainda na perspectiva da árvore, eu entendo que a graça de Deus, que alcança toda a comunidade, é como uma árvore que você planta e que você, muitas vezes, não é o dono do fruto. Outras pessoas chegam e comem desse fruto e saboreiam. Mesmo assim, a igreja na comunidade. A igreja planta, cresce, a árvore cresce, e os frutos, as pessoas têm a oportunidade de comer também. Assim também como a árvore da desgraça é uma árvore morta, com os frutos amargos, em que a gente come também, por ser parte da comunidade. Então, imagina aí um grande bosque, com várias árvores de maçã, né? E essas árvores dão os seus frutos, e acontece a colheita. No momento da colheita, todas as árvores são colhidas, os frutos, as maçãs, é tudo colocado num balaio só e é levado para a feira para vender na feira. E você chega lá com seu dinheirinho, compra uma sacola de maçã, que não é só de uma árvore, são de várias árvores. E aí você come o primeiro fruto, muito bom, muito gostoso, maçã suculenta, boa. Mas aí o segundo, você come e sente o gosto amargo. Não sei se você já se deparou com uma situação assim. Acontece muito com laranja, né? Isso, né? E aí você, poxa, como é que pode comer uma laranja boa, aqui uma maçã boa agora, e agora comendo um fruto amargo? É contraditório, a gente fica naquela neura, né? Como é que isso pode acontecer? É porque é dessa forma que a graça se vive, né? Os efeitos da graça e da desgraça. A gente vai experimentar, e quando a gente estiver aqui, quando a gente for humanidade, não for pleno no reino de Deus, a gente vai experimentar os dois frutos, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você pega outro fruto mais doce, aí come de novo, e aí você vai ver que é melhor. A graça sempre será melhor
do que a desgraça. Sempre, sempre. E a palavra já fala isso, né? A gente já vê isso na palavra. De modo que, como agentes da graça, nós somos representações de Jesus, cristãos, pequenos cristos, né? E a gente precisa alcançar a toda a comunidade. E aí tem uma historinha que eu gosto muito também, que é a historinha da criança que fez um desenho. Ela participou da escola bíblica dominical, do grupo, né, das crianças, e ela fez um desenho. A professora falou para ela assim, esse desenho é para Jesus, viu? Aí ela chega em casa com o desenho e mostra para o pai, para a mãe, mamãe, papai, o desenho que eu fiz aqui para Jesus, e eu queria entregar para ele. Aí a mãe e o pai começou a observar aquela situação. Falei, mas rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Aí pega a criança, né? Tiveram discernimento do Espírito, pega o menino, pega a criança, bota dentro do carro e vai para a cidade. Chegando na cidade, ele encontra um grupo de pessoas em situação de rua e fala para ela, vamos entregar esse desenho para Jesus agora, filha. Aí pega na mão, vai lá e aí entrega para outra criança que estava em situação de rua. Outra criança pega e não entregou só o desenho, entregou o lápis também, pincel, para a criancinha pintar. E falou para ela assim, ó, filha, essas pessoas são Jesus. E aí imagine como é que foi para essa criança, né? Essas pessoas são Jesus e elas precisam também fazer o seu desenho, elas precisam pintar também. É o que diz lá, para finalizar, em Mateus 25, né? Que quando chegar o dia do juízo, o dia final, em que o Senhor for separar para a direita e para a esquerda, ele vai fazer aquela pergunta que a gente já conhece. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me vestiram. Não me deram água, perdão. Eu estava preso e vocês não me libertaram. E aí as pessoas vão dizer, quando é que a gente fez isso com você, Senhor? Nunca fizemos isso, nunca fizemos. A gente está com o Senhor o tempo todo, o Senhor vai lá para lá, a multidão vai, a gente vai também. Mas aí o Senhor fala para eles assim, quando vocês deixaram de fazer isso para os pequeninos, vocês deixaram de fazer isso para mim. Para mim. Então a gente vai sair daqui e vai encontrar o perdido. E muitas vezes nós vamos ser perdidos também. E a gente precisa entender que nessa família, igreja, nessa unidade de apoio, nós somos a agente da graça e precisamos chegar até o próximo, né? Até o outro. E a gente tem um desafio grande aí de se parecer com Jesus, né? Nós somos cristãos. Então, a gente precisa se encontrar com o outro. Quando a gente chega para o outro necessitado e dá a mão, aquele sendo Jesus, tem uma expressão que o pastor usa que eu gosto muito, o pastor Ed René, ele fala assim, é quando Jesus se encontra com Jesus. É quando você, sendo Jesus, olha para o outro, percebe na vida do outro Jesus e dá a mão, estende a mão. É quando Jesus se encontra com Jesus. E isso é graça. Amém? Isso é graça. Eu vou orar por esse momento e Dedé vai cantar uma música. Eu pedi para ele cantar uma música especial, que eu gosto muito, que fala sobre isso. Curvemos nossas cabeças, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por nos fazer perceber que, mesmo com nossas dificuldades, com nossas transgressões, o seu sacrifício, Senhor, veio e trouxe vida plena para todos nós. A oportunidade de viver em comunidade e em graça, Senhor. Muito obrigado, porque nesse acampamento, nesse tempo especial, nesse Kairos, nesse tempo de Deus em nossa vida, a gente agora pode refletir sobre ser o agente da graça e entender que a comunidade é agente da graça, Senhor. Então, nos ajuda nesse processo, nos ajuda a ter as ferramentas certas, Senhor, para ingressar na comunidade e levar o Teu Espírito Santo, Senhor. O Teu Espírito que renova, que traz vida, que traz o que é bom, perfeito e agradável, Senhor. Então, nos ajuda. Te pedimos isso com muita humildade, Senhor, reconhecendo nossos defeitos e as barreiras que nós precisamos enfrentar. Senhor, nos ajuda. Nós precisamos fazer com que a comunidade seja o alvo da graça, assim como nós fomos, Senhor. E nós só faremos isso se Tu estiver conosco e nós estivermos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Eita, ele não vai chegar não, né, Dedé?
buscando só tuas mãos, não me contentei. Tem algo além, eu sei. Olhando os teus olhos, um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim, mas o ferido, angustiado, pobre, aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que o menos é mais, o pobre é rico, o último, primeiro é, o fraco é forte, quem perde é quem ganha, quem morre vive para ti. O menos é mais, o pobre é rico, o último, primeiro é, o fraco é forte, quem perde é quem ganha, quem morre vive para ti. Pa para pa 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 para